Fala pessoal, hoje vamos comentar sobre um tema bem interessante. Qual seria o patrimônio adequado em função da sua idade na ótica mundial, que muitas pessoas comentam sobre isso. E o segundo ponto, comentar também sobre patrimônio líquido, porque não adianta olhar só para o seu patrimônio em tela da corretora, caso você possua muitos passivos. O primeiro ponto, tem uma fórmula utilizada mundialmente para saber o patrimônio adequado para a sua idade e renda, e temos aqui essa fórmula que o patrimônio ideal é igual a sua renda mensal, ou seja, 2.000, 3.000, 5.000 por mês, vezes 12, vezes a sua idade, vezes 10%, o que seria 0,1. Temos aqui um exemplo. Suponha que João possua 33 anos e ele ganha 3.500 por mês. Aí é só fazer 33 anos vezes 12, vezes essa renda mensal de 3.500, vezes 10%, que é 0,1. Ou seja, o patrimônio de João deveria ficar na faixa de 138 mil. Nesta ótica, caso João comece a trabalhar aos 18, 20, 22, 23, não seria um patrimônio fora do comum de conseguir, principalmente aos 33 anos. É evidente que caso você tenha começado agora, pode ser um valor tão elevado, mas com o passar do tempo você conseguirá atingir esse valor. É um ponto para levarmos em questão dessa fórmula, porque se você for muito jovem, pode acabar distorcendo, até porque se Pedro possui 18 anos e ganha, digamos, R$ 1.000 por mês do seu estágio, então o patrimônio de João deveria ser na faixa de 21.600, o que realmente é bem elevado caso ele não tenha herança, não tenha ajuda e só receba esse valor de R$ 1.000 por mês. Ou seja, aí tem esse pequeno furo, principalmente para uma idade muito jovem. Mas também, nesse caso de um jovem de 18 anos, caso ele ainda more com seus pais, ele terá um custo um pouco menor, consequentemente ele terá essa capacidade de acumular mais recursos. Isso aqui em relação ao montante total que ele recebe. Já outro exemplo prático, com idade um pouco maior, digamos aqui Felipe, que possui 55 anos e ganha 8.000 por mês. Então, aquela mesma forma, a idade, 55, vezes 12, vezes essa renda mensal de 8.000, vezes 10%, que é 0,1. Então, o patrimônio de Felipe deveria ficar na faixa de meio milhão. Então, não é nada tão robusto assim, principalmente porque ele teve muito tempo para acumular e conseguir crescer o seu patrimônio líquido. Então, essa fórmula também não é nada irreal, e perceba que é um patrimônio totalmente incompatível. Porém, um ponto que também devemos levar em questão é que você pode ter na sua corretora 100 mil, 200, 300, 400 mil, e isso aí relaciona os ativos que você possui. Porém, você também tem que olhar para a parte de passivos, porque vai que você possui uma dívida de 200, 300, meio milhão, consequentemente o seu patrimônio líquido pode ser muito inferior ao que você pensa. Então, a fórmula do patrimônio líquido, que isso aqui também tem no balanço das empresas, que é os seus ativos menos os passivos. E o que são ativos? Tudo que representa de dinheiro para você, que você consiga transformar em dinheiro rapidamente. Isso aqui inclui principalmente investimentos e participações em empresa. E também dinheiro aí na poupança, na renda fixa e etc. Já os passivos representam tudo o que você deve. Aí temos aqui um exemplo. Caso você possua um imóvel financiado, que hoje vale 400 mil, porém, se você possuir uma dívida de 350 mil no seu banco, consequentemente, esse imóvel só adiciona 50 mil no seu patrimônio líquido. Até porque, na prática, você ainda não pagou esse imóvel e, entre aspas, não é totalmente seu. E outro exemplo que acontece muito sobre essa parte de financiamento de carro, porque se você fez uma dívida de 50 mil para comprar um carro, então você deve ter saído da concessionária com patrimônio líquido muito menor. Aí porque isso acontece, tem a parte da depreciação e do custo do automóvel, e também, em geral, o pessoal acaba comprando financiado e pagam os juros, e o valor total final acaba sendo bem maior. Porém, essa parte do carro é praticamente obrigatória no Brasil, a depender de onde você mora e onde você trabalha. Então, não necessariamente quer dizer que o carro será um grande passivo para a sua vida, até porque tem a parte do conforto, e também muitas pessoas utilizam o carro para
criar uma nova fonte de renda, ou também a parte de conforto, a parte de sair, essa praticidade de chegar no seu trabalho. Então também tem que pensar nesse lado e não apenas no custo para comprar e manter o carro. É evidente que esse custo tem que ser compatível em relação ao ganho que você possui. Aí o ponto principal desse comentário sobre o patrimônio líquido, porque muitas pessoas acham que possuem muitos bens, casa, apartamento e vários carros, mas na verdade elas acumularam muitas dívidas. Então o ponto principal, olhem para o patrimônio líquido como sendo os ativos menos os passivos que você possui. E não fica vidrado, tem uma casa, mas tem dívida. Tem vários carros, mas possui essa dívida, fora os custos e a depreciação. Então, tenta olhar, na ótica geral, ativos menos os passivos que você possui. E também eu vi um estudo bem interessante do patrimônio líquido das famílias americanas, isso aqui por renda, idade e também escolaridade. Aí destacaram a renda anual de $20 mil até $100 mil e o patrimônio líquido dessas famílias. Aí perceba a grande correlação: quanto menor a renda anual, menor o patrimônio líquido dessa família, e as que ganham de 90 a 100 mil por ano acumularam um patrimônio líquido de quase 1,6 milhão. E na ótica de todas as famílias, com o fechamento de 2019, temos um patrimônio líquido na faixa de $121 mil. Já na parte de patrimônio líquido, em relação à idade, perceba que também tem uma grande correlação. Quanto mais velho, mais ele teve aquele tempo para conseguir acumular vários ativos. Com a idade de menos de 35 anos, perceba o patrimônio líquido bem baixo, de 11 para 13 mil. Com 35 para 44 anos, quase $100 mil. Já de 45 para 54 anos, quase 170 mil. De 55 para 64, 212 mil. E 75 anos ou mais, na faixa de 250 mil. Ou seja, tem uma correlação muito grande. Quanto maior a idade, maior será o patrimônio líquido dessa pessoa. Já na parte de escolaridade, também tem uma correlação muito grande. Sem diploma de ensino médio, perceba o baixo patrimônio líquido acumulado dessas famílias. Com diploma de ensino médio, já aumentou para 74 mil. Com alguma faculdade, para 88 mil. Com algum diploma universitário, 308 mil. Então perceba que teve uma discrepância muito grande para quem possui alguma faculdade ou diploma universitário. E também, eu não coloquei aqui no vídeo, mas também tem estudos que mostram que quem possui uma escolaridade maior aqui no Brasil também consegue acumular um patrimônio maior e, em geral, tem uma renda acima da média. E aqui temos alguns pontos finais. Pessoas que mais investiram tempo na sua educação, em geral, conseguem acumular um patrimônio líquido maior em função da renda maior. Até porque o aporte realmente é muito relevante. Já o segundo ponto, eu acredito nessa parte de investimento em educação financeira, até porque se você ganhar 20 mil e gastar 20 mil ou acima disso, dificilmente você conseguirá formar patrimônio. E outro ponto que eu não citei, caso você possua um patrimônio bem baixo no momento e ainda aporta um valor bem baixo, perceba que as coisas demoram um tempo para acontecer. Aqui no caso, só um exemplo prático, isso aqui não é recomendação. Perceba que em 5 anos, a Taesa performou 234% com provento, o Ibov 65%, CDI 39%, IFIX 44% e o IDIV, que são o índice de dividendos, entregaram 111%. Já para 10 anos, perceba a Taesa 410% e os outros índices na faixa de 100% a 145%. Ou seja, as coisas demoram tempo para construir. Aí o que é que você vai fazer? Focar no seu trabalho, focar na sua educação para tentar conseguir crescer a sua renda ativa do seu trabalho. E com isso, com o passar do tempo, você vai aportando, vai reinvestindo e vai crescendo o patrimônio líquido da sua carteira. E outra dúvida que eu também recebi, algumas pessoas possuem o seu negócio próprio, acreditam nesse negócio, ele já gera resultados positivos para você e às vezes esse negócio demanda investimento. Então, às vezes é melhor deixar de investir na bolsa para investir na sua empresa, porque você pode obter um ganho bem maior. Aí, se de fato acontecer, você pode ter um ganho bem maior na sua empresa ao invés de alocar esse recurso na bolsa de valores. Então, também esse ponto para você refletir de investir na sua empresa ou na sua carreira, caso exista potencial de crescimento.
Então, pessoal, por esse era isso. Aí deixa o gostei no vídeo, comenta qualquer coisa, porque ajuda muito aqui no canal. E também apoia o canal sendo membro para ter acesso a vários conteúdos educativos. E eu posto pelo menos 3 vídeos semanais, além de postagens em texto. E ao todo, eu já postei quase 130 vídeos. E caso você se torne membro, você terá acesso a tudo o que já foi postado. É só clicar no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo e o valor é praticamente de graça, R$19,99 por mês, e você pode cancelar quando quiser. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.